Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Como uma mesma notícia é apresentada nos jornais impressos, na televisão e na internet, com estilos bem diferentes, dependendo dos pontos de vista, dos contextos e dos interlocutores. Esse é apenas um exemplo de como um determinado gênero, nesse caso a notícia, precisa ser abordado com os alunos nas salas de aula. E é sobre composição e o conteúdo, característicos de diversidade de gêneros textuais, que vamos debater hoje no terceiro programa da série Um Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita, com os nossos convidados. O professor da Universidade Federal do Pará, Sandoval Gomes Santos. O professor da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Carlos Xavier. E a professora da Unicamp, Ana Cristina Bentes. Para participar do Salto para o Futuro, você pode ligar para 0800 21 6689. Se preferir, você pode enviar sua pergunta por fax. O número é 0, código da operadora 212232-3271. Para enviar perguntas por e-mail, escreva para salto@mec.gov.br. Cada vez mais vivemos imersos em um mundo de letras. Um passeio pela rua já é o bastante para constatarmos essa realidade. Placas de trânsito, cartazes, folhetos de propaganda são exemplos dos textos que fazem parte do cotidiano. E essa variedade de textos também deve estar presente na escola. Esse é o tema de um dos episódios da série Um Mundo de Letras. Vamos acompanhar um trecho? O mundo não deixa ninguém analfabeto. A gente precisa saber disso, né? Às vezes a gente reclama que a criança não lê. Ela não lê um livro, mas atrás de um filme tem um bom roteiro. Atrás de uma peça de teatro tem um bom texto. Atrás de uma novela existe um texto. Então a gente está lendo o tempo inteiro, a gente está lendo o mundo inteiro, o tempo inteiro. O mundo não deixa ninguém analfabeto. O Paulo Freire falou muito isso, né? Que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. O acervo de qualidade é aquele que traz todos os tipos de gêneros para a criança e o adolescente poderem ler com prazer, para se informar, para pesquisar, com os vários tipos de possibilidade de comunicação entre um leitor e o texto escrito. Hoje nós vamos trabalhar com uma reportagem de jornal que saiu no Correio Brasiliense do dia 27 de julho, agora há pouco tempo, e fala a respeito do que a gente está trabalhando, da diversidade musical do Brasil e cultural também. A reportagem está ali estampada na parede, no cartaz, na íntegra. Como ela é muito grande, a gente fez uma adaptação do texto para cá, para ficar menor, e nós vamos conhecê-lo agora. Então, a qualidade, ela vem da onde? Da possibilidade de você encontrar autores consagrados e também autores que estão aí renovando essas possibilidades de cultura, de interpretação da cultura. Mais que samba, mulatas e futebol. Um Brasil para além da folclorização e da macumba para turistas. A França homenageia um país diferente a cada ano. Já foram homenageados países como a Polônia, China, Japão, Egito. Durante estes meses serão realizados projetos culturais e apresentadas atrações turísticas e comerciais. O que é esse evento, Ano do Brasil na França? O que vocês perceberam aí por essa reportagem? O que mais pode ser mostrado do Brasil lá fora? Teatro, cinema, pintura. Quero agradecer a presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Começar pelo professor Sandoval Gomes. O professor atua na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada e análise do discurso, tendo como temas principais de pesquisa práticas de ensino-aprendizagem de língua materna, processos de constituição da língua portuguesa como disciplina escolar,
Práticas de Produção, Recepção de Gêneros Textuais, e também ele é autor do livro Recontando Histórias na Escola, Gêneros Discursivos e Produção de Escrita, pela editora Martins Fontes. Para começar essa nossa conversa, professor, para que a gente possa entender melhor o trabalho com gêneros textuais, o que é ensinar gêneros textuais nas escolas? Ok, bom, boa noite. Inicialmente eu gostaria de chamar a atenção que o debate sobre gênero, ele tem uma característica muito interessante hoje, o fato mesmo de ter um programa para a gente discutir essa questão, porque ele mostra que existe uma reflexão, uma demanda de reflexão do professor. O professor, ele está querendo saber o que é ensinar gênero, e o que eu acho importante que a gente discuta é o que o retorno dessa ideia de gênero hoje, o que traz de novo, principalmente para o ensino de português. E eu diria que, quando a gente discute gênero, nós não podemos deixar de lado que já existe um lastro de práticas didáticas na sala de aula que se baseiam no texto como objeto de ensino. Então, os professores por esse país afora, eles reconhecem, já existe um consenso de que o texto é a unidade de ensino a ser ensinada, que nós nos comunicamos por meio de textos e, portanto, são textos que devem se tornar objeto de ensino. Existe um segundo ponto que é consensual entre os professores, que não é qualquer tipo de texto que se deve ensinar, ou pelo menos não é um único tipo de texto que se deve ensinar, mas que deve existir uma certa diversidade de textos. E um segundo consenso que existe entre os professores é que esses textos eles devem estar adequados a determinados contextos de uso. Então, essa noção de adequação ela é muito importante e ela retorna de modo bastante significativo quando se quer pensar no ensino de gênero. Então, eu gostaria de enfatizar que discutir gênero hoje é retomar, de certa forma, o que os professores já fazem, pelo menos a partir dos anos 80 no Brasil, com o que se chamou dessa virada comunicativa no ensino de português. Discutir isso é retomar essa história que já está em andamento. Ok, a nossa segunda convidada, a professora Ana Cristina Bentes, professora do Departamento de Linguística da Unicamp. O título do seu grupo de pesquisa no CNPq é Linguagem como Prática Social, analisando a produção, a recepção e a avaliação de gêneros do discurso e estilos de fala. Atua nas áreas de sociolinguística, linguística do texto e do discurso e linguística aplicada. Seus principais temas de pesquisa são o fenômeno da narratividade, as práticas de linguagem nos contextos sociais, os gêneros do discurso e os estilos de fala. A professora também é autora do livro Linguagem, Práticas de Leitura e Escrita. É um livro didático voltado para a educação de jovens e adultos, né, da ONG Ação Educativa, editado pela ONG Ação Educativa e também pela editora Global. A mesma questão para a senhora, professora. Ao pensar no ensino de gêneros textuais na escola, a escola como um todo, o projeto pedagógico, seus professores, é pensar sobre o quê? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela companhia aqui dos meus colegas de Pernambuco e do Pará. Eu acho que essa questão é uma questão importante. Como disse o Sandoval, vou retomar um pouco do que ele falou. É interessante que parece que gêneros, né, é uma coisa nova, mas na verdade essa questão vem desse problema histórico de como ensinar o português, e a partir do momento que houve uma ruptura com o ensino de gramática nos anos 80, ou seja, o centro da questão não é mais a língua, mas o problema do texto, então texto, gênero mais ou menos se equivalendo nesse momento, eu acho que isso foi uma grande ruptura no ensino de português e fez com que houvesse uma modificação muito grande nesse ensino, em função dessa centralidade da questão do texto e do gênero, né? Agora, hoje em dia, a questão avança mais para como a gente vai fazer, né? Como é que a gente faz para operacionalizar melhor esse problema do ensino centrado no texto, né? E uma das questões do ensino centrado no texto, eu acho que tem a ver com o problema da temática, né? O problema da temática, quer dizer, como é que você faz para selecionar que tipos de temas você quer trabalhar na escola, articulado ao problema do gênero e articulado ao problema da linguagem. Então são, digamos, três eixos, grandes eixos, né? Tema, o que você quer, sobre o que você quer falar,
o gênero, o tipo de texto, enfim, que você quer desenvolver, que você quer aprofundar, fazer com que os alunos leiam mais, tenham mais competência, e a linguagem, né, esses três momentos são importantes. E isso tudo considerando um contexto maior, que a gente chamaria de um domínio discursivo e tudo. Então, o ensino do gênero hoje tem que considerar esses três aspectos que eu acho que são fundamentais, e se eles forem articulados, eles dão bons resultados. Ok. Nosso terceiro convidado, o professor Antônio Carlos Xavier, doutor em Linguística pela Unicamp e mestre em Letras e Linguística pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, onde leciona na graduação e também na pós-graduação. Lá na UFPE, o professor também é coordenador do Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias na Educação. O senhor também orienta trabalhos nas áreas de linguística textual e semântica, além de desenvolver projetos de pesquisa sobre hipertexto, gêneros eletrônicos e letramento digital. A mesma questão para o senhor, professor, pensando aí também na questão do hipertexto, já que a sua especialidade é hipertexto, como é que esse gênero entra na escola, nas atividades dos professores? Muito boa noite a todos, especialmente aos professores de todo esse Brasil. Quero também agradecer a oportunidade de poder partilhar uma mesa tão rica quanto essa com meus colegas da Unicamp e da Universidade Federal do Pará. Tanto na fala do Sandoval quanto na fala da professora Cristina, eu vi uma ênfase muito importante e que, de fato, é o cerne do ensino de gênero na escola, que é a prática da linguagem. Exatamente como é meu interesse maior, além da prática da linguagem, a gente precisa observar que o gênero se realiza em função de uma necessidade comunicativa. Ninguém produz nenhum gênero sem uma necessidade de comunicação específica, mas também se utiliza de um suporte. E exatamente sobre o suporte que faz uma diferença na hora também de escolher um gênero. A gente escolhe um gênero muito mais pela necessidade comunicativa, mas também não deve se considerar onde esse gênero vai ser abrigado. Então, o hipertexto, esse texto que se apresenta na tela do computador, é, na verdade, um espaço em que, além da linguagem verbal, nós temos as imagens e as imagens em movimento, porque um livro ele tem imagem, mas imagens congeladas. Essas imagens em movimento fazem uma diferença, elas também significam. E o hipertexto também permite a possibilidade da agregação, da mescla, da sonoridade, que é uma terceira forma de você poder se expressar. O gênero, então, ali se complexifica de uma maneira extraordinária. Portanto, ensinar gênero na escola é, de fato, possibilitar que o aluno possa realizar suas práticas discursivas de acordo com suas necessidades comunicativas, mas também levando em consideração onde esse gênero vai ser efetivamente realizado. E hoje a gente tem um boom, a gente tem, de fato, uma utilização enorme da internet, do computador, e como os gêneros ali nascem e como eles são efetivados é, de fato, um tema a ser refletido, pensado, porque a escola precisa trazer essas novas tecnologias para a sala de aula, mas também tem que levar em consideração que é um suporte que tem sua especificidade e os professores precisam conhecê-las. A gente já recebeu vários e-mails aqui, muito obrigada a todos que estão mandando para a gente perguntas. Eu quero fazer a primeira, que é da Sônia, ela é orientadora de aprendizagem lá de Figueirópolis, no Tocantins, do teleposto Alair Sena Conceição. Professor Sandoval, ela faz uma referência ao seu texto e diz que no seu texto o senhor menciona que ao selecionar as temáticas, o importante é não perder de vista que o objeto específico do português é a linguagem. Ela pergunta então como o professor pode juntar os dois, sem privilegiarem um em detrimento do outro. Existe um dos trechos no texto de apoio que trata exatamente dessa questão de como conjugar numa proposta curricular que tem como entrada o gênero como objeto de ensino, como conjugar a questão das temáticas. Hoje, em vários contextos escolares pelo Brasil afora, uma das formas de operacionalizar o currículo em sala de aula é o professor escolher uma temática e trabalhar essa temática por meio de diversos textos. O que se aponta como, em geral, se aponta como problema nessa proposta
é que você enfocando a temática e trabalhando uma diversidade enorme de texto, ao final de um certo tempo, tudo bem, o seu aluno passou por uma quantidade expressiva de texto, mas ele acabou não desenvolvendo de maneira satisfatória as competências de leitura e de produção desse texto, exatamente porque ele passou por uma quantidade enorme de textos. Então, a ideia de centrar o currículo de português no trabalho com gênero e conjugar isso com a temática seria tentar ver como nós podemos, como determinadas temáticas aparecem configuradas em determinados gêneros. Então, se o professor elege, esse é um exemplo que eu dou no texto, se o professor elege como temática, por exemplo, a questão da água, né, os problemas hoje do planeta da água, quer dizer, mais importante do que apenas discutir esse conteúdo, esse tema, o que qualquer outro professor poderia fazer, professor de história, de geografia poderia fazer, qual é a especificidade do professor de português? É que ele teria que ver como esse tema, por exemplo, a água, se configura, como ele se materializa, como ele ganha corpo em determinados textos. E mais importante, em determinados gêneros de textos. Porque nós sabemos que, por exemplo, uma notícia de jornal que tematiza o problema da água num bairro X ou Y de uma cidade, esse tema não vai aparecer desse mesmo modo se é um tema, por exemplo, de um poema, se é um tema de um conto, se é um tema de um outro gênero qualquer. Então, a ideia da temática ela é interessante, as ações educativas encaminhadas pelos professores mostram que é importante, mas se isso for articulado ao nosso objeto específico de língua portuguesa, que é a linguagem, a língua é o texto. Ana, tem uma pergunta da Sueli Santins Pereira, ela é de Dianópolis, no Tocantins, e diz que é comum na prática pedagógica a entrada pelos objetos gramaticais desvinculados do texto. Gostaríamos que os especialistas reforçassem a integração, gênero textual, gramática e ortografia. Bom, eu acho interessante que essa pergunta tenha sido feita assim tão diretamente, porque, na verdade, pensar essa questão da linguagem é sempre pensar o problema do ensino de gramática, né? E o problema do ensino de gramática, na minha opinião, ele se resolve, tem que se resolver de forma reflexiva. Muito bem, isso não é novidade. Mas que tipo de reflexão a gente pode proporcionar para os alunos que seja uma reflexão significativa, né? Levando em consideração, então, o texto, né? E o tipo de texto, o gênero, enfim, os gêneros, e a linguagem que está nele, mas como constitutiva dele. Então, uma das coisas que mais me incomoda, por exemplo, em materiais didáticos ou mesmo em metodologias específicas, é a tradução de uma linguagem para outra. Tá? Quer dizer, sempre é uma coisa assim, a linguagem, se você traz qualquer tipo de linguagem diferente daquilo que é o padrão, por exemplo, você sempre imediatamente tem que corrigir essa linguagem. Então, como disse o Antônio Carlos, como disse o Sandoval, quer dizer, que destinatário você tem objetivo? Se o objetivo seu é falar com alguém de uma certa forma, você não pode depois querer traduzir isso de uma outra forma, porque mudou o contexto. Então você vai falar de outro jeito, portanto não é mais o mesmo gênero, não é mais o mesmo texto e não é mais o mesmo tipo de linguagem. Então, se você, por exemplo, pensa o caso do rap, que é o meu objeto de estudo, né? Você trazer um rap para dentro da escola e transformar ele num gênero um objeto de reflexão, por exemplo, nas culturas urbanas ou em grandes centros urbanos, mas mesmo fora dos grandes centros urbanos, o rap é uma influência muito importante na juventude, né? Como trabalhar essa linguagem? Escondê-la? Né? Dizer que ela está errada, traduzir para como diria certo, isso não, o rap é o rap. E a reflexão sobre ele vai fazer com que o aluno pense melhor que aquela linguagem é uma linguagem específica para aquele contexto e não para outro, por exemplo. Né? Mas não necessariamente, imediatamente, um exercício de tradução do tipo de linguagem. Não. É estudar essa linguagem tal como ela é. É a mesma coisa da gente olhar, por exemplo, um romance regionalista. Nós não vamos querer que Guimarães Rosa seja traduzido, não é verdade? Então, é o mesmo tipo de tratamento que a gente pode dar. Então, considerar sempre um tipo de linguagem, o gênero e o destinatário, a situação, etc, etc. Para incrementar um pouco mais essa nossa conversa, vamos ouvir o depoimento da professora Mônica Lins. Ela fala como um texto atravessa diversas áreas do conhecimento. Vamos lá. Na segunda série, por exemplo, a gente está estudando matemática usando o livro Aritmética da Emília,
do Monteiro Lobato. E através do livro Aritmética de Emília, os meninos puderam pesquisar a vida de Monteiro Lobato, porque nós trabalhamos muito com biografia, a biografia de cada autor que a gente apresenta. A gente pode trabalhar uma série de conteúdos mesmo de matemática, conteúdos associados também a essa coisa gostosa do ler, do contar para o outro, do ler em voz alta. Então, professor Antônio Carlos, a importância de um texto também poder ser trabalhado por diversas áreas do conhecimento, né? Pois é, a professora estava falando e eu estava lembrando. Ela fazia menção ao texto da Emília, né, a aritmética da Emília. E eu estava lembrando, se, por exemplo, um professor quisesse também, para trabalhar essa história do gênero, da gramática e da ortografia, trazer para o interior da sala de aula a fala do Cebolinha, para problematizar a questão da ortografia. A professora Ana Cristina coloca muito bem a necessidade de alocar no seu lugar a forma de uso da linguagem de acordo com o seu gênero. Mas eu acrescentaria a necessidade também, para dar essa funcionalidade maior, essa possibilidade de flexibilidade do aluno, também operacionalizar a retextualização. Eu acho extremamente importante que, digamos, um rap entre como objeto de aprendizagem na aula de língua portuguesa, mas também ele possa ser retextualizado para outros ambientes ou para outros interlocutores. Essa brincadeira da retextualização certamente faz com que o aluno vá percebendo que a ortografia é uma coisa contextual, vá percebendo que mudou o gênero, muda também o interlocutor, e a gramática se torna ou mais flexível, aspas, ou mais rígida. Então, retextualizar é uma maneira de também fazer reflexão sobre o gênero, sobre gramática e sobre ortografia. Ok, no próximo bloco vamos acompanhar 2 trabalhos em diferentes estados com gêneros textuais. Até já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Trabalhos com textos na escola devem levar em consideração a diversidade de gêneros que fazem parte do cotidiano dos alunos. É o que registramos em experiências no Rio Grande do Sul e em Alagoas. Acompanhe. Em 2002, na Escola Municipal José Mariano Beck, em Porto Alegre, diversas áreas do conhecimento foram envolvidas nas atividades do projeto Teia da Vida. A ideia era discutir as questões ligadas ao meio ambiente de forma interdisciplinar e, com o apoio da comunidade, melhorar as condições de um arroio situado nas imediações da escola. O que o senhor acha desse arroio tudo entupido, cheio de lixo? Pois é, isso aí a gente tem que estar limpando, né? Tirando sujeira, as malhocas, queimando, que dá para queimar, que não dá. A gente bota fora, bota pro outro lado, entendeu? O senhor sabe qual as pessoas que jogam lixo? Aqui não é o caldo de jogar lixo, tu entendeu? Por o seguinte, aqui esse arroio vem lá de cima, então vem vindo para baixo. Então com a chorrada vem trazendo sujeira. Depois da visita ao arroio, os alunos foram para a sala de informática. Hora de pesquisar para produzir folhetos explicativos. Eles também redigiram relatórios e organizaram o material das entrevistas feitas na vizinhança. Muitos pais colocaram que falta conhecimento para eles. Então aí tem o papel do aluno, né? Ele vai ser o veículo de levar o conhecimento até a sua casa, até o seu vizinho, para sanear as suas dificuldades, os seus problemas. Nós estamos fazendo folder para alertar a comunidade sobre o que está acontecendo com o nosso arroio, que está muito sujo, e em dias de chuva nossas casas ficam encharcadas d'água e com sujeira. De Porto Alegre para Rio Largo, em Alagoas. Aqui nossa equipe registrou mais uma atividade em que a ciência foi o ponto de partida para a produção de textos. E tudo começou quando a professora e os alunos leram uma reportagem sobre as minhocas. O artigo da revista Ciência Hoje das Crianças deu origem a uma atividade interdisciplinar.
Além da revista, uma enciclopédia, um livro didático e uma entrevista com uma bióloga foram fontes de pesquisa. Eu não sabia que minhoca fazia reprodução, né? Não sabia não, nem que ela salva ovo e nem sabia que ela não tinha olhos nem boca. Aprendi como é a sua reprodução, se agasalando uma com a outra durante 2 ou 3 horas. Depois se separam, cada uma minhoca pode reproduzir de 10 a 20 ovos. A turma também construiu um miocário. Eu já sei que ela morreu porque ela não tinha para respirar debaixo da terra. Muito bem. E sobre a regeneração? Nós pegamos uma minhoca, cortamos ela ao meio, a parte do ânus morre e a da cabeça vai se regenerar de novo e ela vai voltar ao mesmo tamanho que ela era. Em outro momento da atividade, a professora anotou no quadro os principais pontos pesquisados e propôs mais um desafio para a turma. Vamos fazer uma revista, certo? Científica, onde vocês vão colocar todos os tópicos que vocês mesmos irão escolher. A atividade chega ao fim com a construção coletiva de uma carta. Bom dia, revista Ciência Hoje. Somos da primeira série. Da tia Adriana, a Escola Ensino Fundamental João Paulo II. Estamos alegres com a sua reportagem. Adoramos a santa da sua revista. Um abraço, turma da tia Adriana. Sandoval, eu queria aproveitar esse vídeo para retomar algo que você apontava lá no primeiro bloco. Você dizia existe aí um conflito, ou pode existir um conflito entre o trabalho com a temática e com os gêneros textuais. Queria que você falasse que conflito seria esse? Você falava em perder o foco do trabalho. Por quê? Por que esse risco? Na verdade, eu prefiro ver essa relação entre trabalhar com determinados temas e determinados gêneros como uma relação mesmo de complementaridade, né? Pensar mais em termos de inclusão do que de excluir possibilidades. De todo modo, a única preocupação que se tem é que o trabalho sobre determinadas temáticas fique só na discussão de determinados conteúdos e que a gente não chegue numa coisa que é fundamental para o ensino de português e para a escola, que é o trabalho com os modos como esse tema se configura nos recursos linguísticos mobilizados naquele texto. Quer dizer, se existe uma especificidade do ensino de português, está exatamente em ver como essas temáticas, esses conteúdos que trazem inclusive valores ideológicos os mais diversos, como nós sabemos, mas como isso se materializa num determinado uso, por exemplo, de um tempo verbal, no determinado uso de determinados articuladores do texto. Então, esse tipo de contribuição é a escola que pode dar ao aluno, né? Porque discutir temáticas ele pode discutir, inclusive, em outros fóruns que não somente a escola. Fórum eletrônico, por exemplo. Por exemplo, né? Mas no fórum eletrônico, como comentou o Antônio Carlos. Mas o trabalho mais específico com os recursos de língua e a reflexão sobre esses recursos, quer dizer, por que eu usei esse recurso de língua e não outro, essa é a grande contribuição que a escola pode dar. A gente já tem uma participação, a professora Orandina já está aguardando a gente. Olá, professora. Oi, Bárbara, boa noite. Eu tenho participado algumas vezes, gosto muito do Salto para o Futuro. E essa série está muito importante, falando sobre a linguagem, sobre os gêneros textuais, que é muito importante no nosso dia a dia. E a minha pergunta é o seguinte: como promover atividades que abordem a diversidade textual, característica do nosso cotidiano com a linguagem? Boa noite e muito obrigada. Orandina, muito obrigada pela sua participação. A gente também fica muito feliz quando você liga para cá. Liga sempre, tá bom? A gente está sempre te esperando. Professor Antônio Carlos, eu queria aproveitar e também retomar algo que o senhor falava no primeiro bloco, que é a retextualização. Além dessas sugestões de atividade, essa seria uma delas, né? Como é que isso poderia acontecer na escola? Pois parece que as coisas estão se harmonizando. É muito sacrificante para o professor pensar em trabalhar uma atividade que seja extremamente dinâmica, extremamente envolvente para os alunos. Ultimamente, eu tenho pensado que
quanto mais a gente brinca com a linguagem, mais a gente aprende sem perceber. A gente aprende brincando. Então, retextualizar seria uma sugestão de promover essa atividade com essa diversidade de gêneros textuais. Como isso poderia acontecer? Exatamente. E aí, por exemplo, vou puxar para a minha sardinha, né? Você pode utilizar, como eu dei uma entrada na fala do Sandoval, o fórum eletrônico para desenvolver a capacidade argumentativa do seu aluno. Lá, o tema, né, que não é o foco central da aula de língua portuguesa especificamente, mas ao mesmo tempo eu tenho um amigo que diz que o professor de língua portuguesa ele devia ganhar a soma do salário de todos os outros professores, porque ele tem que trabalhar quase tudo e de uma forma, num português palatável, correto. Isso, né? vai dar polêmica aqui. Pois é. Então, trabalhar o fórum eletrônico desenvolve, é uma maneira envolvente de fazer com que o aluno possa ampliar essa sua capacidade argumentativa. E aí também consolidar determinadas opiniões. Ele pode, por exemplo, começar com temas gerais ou temas específicos que tenham a ver com a realidade da turma, a realidade da escola, ou uma realidade global, como, por exemplo, esse caso catastrófico que aconteceu nos Estados Unidos, lá na Virgínia. Então, é um assunto que envolve muita gente e a gente pode ouvir o aluno sobre isso. Depois de tantas opiniões ali postas efetivamente no fórum virtual, o aluno poderia fazer uma síntese. Essa é uma atividade interessante, uma atividade que vai exigir um trabalho cognitivo, um trabalho com a língua extremamente complexo. Bem, vamos ouvir agora as professoras Lilian Ferfecorne e Cláudia Vale. Elas falam sobre os diversos textos que costumam trabalhar com seus alunos. Vamos conferir. Nós sempre começamos com os fatos mais importantes do noticiário. Então eu sempre trago jornais, peço que eles vejam o noticiário na televisão, trago charges, que eles adoram. Eles trazem coisas novas, dados novos em textos científicos, por exemplo, textos de outras áreas, geografia, ciências. Eles trazem para mim informações e eu aprendo com eles. Então, Ana, acho que a gente pode até retomar o que falávamos lá no primeiro bloco também, sobre interdisciplinaridade, né? Como um texto pode atravessar diversas áreas. Bom, eu acho que eu vou dar um foco um pouco diferente do que tem de ser. Ontem eu assisti o programa de ontem, vi o de hoje e tudo, então eu estou querendo focar uma coisa importante que eu acho que é o domínio da subjetividade, né, na escola. Então a gente discute muito aquecimento global, a gente discute muito, né, o exemplo que todos os temas muito importantes e tudo, mas o que acontece? Você acaba não trabalhando questões que são, por exemplo, importantes para as pessoas, em qualquer idade, em qualquer época, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um pedacinho do rap do Racionais que fala assim: o dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer, né? Então você tem aqui 4 versos, né? E quanto tipo de coisa a gente pode discutir a partir desses 4 versinhos. O nome da letra do Racionais é Negro Drama, né? Então, um pouco essa discussão sobre interdisciplinaridade. Você fala, como é que faz uma discussão sobre interdisciplinaridade sobre uma questão como essa? Quer dizer, uma questão como essa dá para discutir, por exemplo, o que é viver em diferentes lugares da cidade, do ponto de vista espacial. Como é que se sente a vida? Como é que você sente a sua vida num lugar específico, por exemplo, né? Então, eu acho que interdisciplinaridade não significa tratar apenas grandes temas. A gente tem que tentar voltar para as realidades específicas dos alunos. Bom, depois do intervalo, a gente vai continuar o debate sobre o ensino de gêneros textuais na escola. Até já.
Você está acompanhando o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação, e esse é o terceiro programa da série O Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita, e o tema desse encontro é o ensino de gêneros textuais. Quero começar esse bloco com a pergunta das professoras Valéria Modesto e Maria Marta da Silva. Elas são de Séries, lá em Goiás. Elas falam, professor Sandoval, que a diversidade textual está presente nas práticas de ensino do português. Como selecionar e trabalhar esses textos com base no gênero a que eles pertencem? O senhor fala um pouco, bastante na verdade, no seu texto sobre uma sequência aí de trabalho, né? Exatamente, quer dizer, aliás, eu acho a pergunta das professoras muito pertinente, porque ela coloca uma questão que para nós é fundamental, que é o que um trabalho com gênero, a proposta de trabalhar com gênero, traz de novo, finalmente, né, de inédito, digamos assim, para o ensino do português. E aí eu diria que a ideia de trabalho com gênero é nova, exatamente porque ela reenfoca exatamente o problema da diversidade textual. Porque não basta expor os alunos a uma quantidade enorme de textos, né, sem que isso esteja integrado a uma certa programabilidade de estudos. O que significa isso? Significa dizer que quando você está diante de um texto, você precisa prever uma série de passos sequenciados, e não existe uma única forma de sequenciar o ensino, cada professor tem mais ou menos o seu modo de sequenciar, mas o que a ideia do trabalho com gênero traz é que o gênero como conteúdo de ensino é que o trabalho com a diversidade textual precisaria entrar numa certa sequenciação, numa certa programabilidade que contemple as três práticas de uso da linguagem, que são práticas de leitura e escuta, práticas de produção oral e escrita, e uma prática que nós consideramos fundamental, que é a de reflexão sobre a língua. Então, eu acho que a ideia, um currículo baseado no gênero, de certo modo, ele ordena essa proposta que nós já temos de trabalhar a diversidade textual. A participação agora é da Síria, de Guapimirim. Olá. Olá. Eu gostaria de saber como desenvolver nos nossos alunos práticas de letramento para que haja transformação nos seus modos de agir pela linguagem, quando os alunos só foram até então envolvidos com o ensino gramatical e têm a leitura como modo de correção ortográfica. Síria, muito obrigada pela sua participação. Antes de passar aqui a palavra ao professor Antônio Carlos, eu quero registrar que eu recebi o e-mail de vocês. Vocês dizem que estão felizes em participar e esperam também que eu mande um alô. Então, um alô aí para vocês de Guapimirim, participem sempre. Vocês são do Teleposto de Guapimirim, Colégio Estadual Alcindo Guanabara. Obrigada pela participação, continuem sempre assim, vindo aqui visitar a gente, tá bom? Professor Antônio, fique à vontade para responder a Síria lá de Guapimirim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Síria, porque a pergunta foi bem objetiva. Essa pergunta me faz lembrar de uma outra que praticamente estava na pergunta anterior. É como selecionar e trabalhar os textos com base nos gêneros, e a Síria pergunta como desenvolver a prática de letramento. Certamente, a Síria e os demais professores estão percebendo que a prática de letramento passa necessariamente pelo ensino, pela compreensão dos gêneros. Mas, certamente, uma pergunta que deve estar inquietando a maioria dos professores é como o professor seleciona o texto para trabalhar com esses gêneros. E aí eu me reporto a Bakhtin. Bakhtin fala que um gênero, ele praticamente se divide em 3 momentos, né? O tema é importante, porque a partir do tema é que gera a necessidade da prática comunicativa, a estrutura composicional e o estilo. Então, é na estrutura composicional que é o lugar de maior trabalho que o professor deve ter na hora do ensino do gênero. Porque na estrutura composicional, o professor vai refletir com o aluno sobre o vocabulário que um determinado gênero exige, vai refletir com o aluno sobre a sintaxe própria daquele gênero, vai refletir sobre o aluno das necessidades de utilizar a semântica exata da palavra, exata, entre aspas, né? Porque nunca existe uma semântica exata, mas uma semântica mais aproximada que aquele gênero exige, e também o efeito prático que esse gênero vai provocar no seu interlocutor.
Então, basicamente, no segundo elemento característico de um gênero, na estrutura composicional, o professor tem que mostrar para o aluno essa possibilidade de verificar o vocabulário, as palavras ali mais adequadas, a sintaxe, a semântica e o efeito que advém da temática, advém da possibilidade de conseguir expressar a sua necessidade comunicativa. Recebemos aqui um outro e-mail da Lucimar Vieira da Silva, do Teleposto de Três Rios, aqui no Rio de Janeiro. Professora Ana, ela disse que os jovens gostam muito de histórias em quadrinhos. Como trabalhar este tipo de texto? É válido? Ela pergunta. Olha, todo mundo gosta de história em quadrinho, né? Em primeiro lugar. Acho que muita gente gosta de história em quadrinho. Eu acho que as histórias em quadrinhos é uma questão específica, né? Você vai, mas de qualquer forma, como a professora falou, como que trabalha isso é uma questão que depende muito do tipo de trabalho que você quer desenvolver. Então, novamente, a gente vai voltar para o problema da especificidade do professor de português, que é o problema da linguagem. Então, o que que o professor, por que que ele vai escolher história em quadrinho? É por causa da temática? É por causa da maneira, da relação, por exemplo, que ele pode observar ali, como é que a oralidade está expressa ali, que tipo de oralidade está expressa ali. Vamos ver que tem diferenças, por exemplo, entre história em quadrinhos para crianças, história em quadrinhos para jovens, história em quadrinhos para adultos, não é? Então você pode muito bem ter uma série de diferenças composicionais, ou, por exemplo, como uma história se estrutura na Mônica e no Cebolinha, né? Não é a mesma coisa que uma história se estrutura, por exemplo, naquelas revistas tipo mangá, né? Então, depende muito do objetivo do professor e o que ele quer. Não é a história em quadrinho em si, como um gênero solto no espaço sideral, mas especificamente quais são os objetivos dele em relação ao problema da linguagem. Então, no caso de história em quadrinhos, por exemplo, temas interessantes a gente pode trabalhar. Por exemplo, as relações entre oral e escrito ou, especificamente, oralidade. Que tipo de oralidade nós temos ali? Que tipo de temas vem ali? Como é que os sujeitos são representados ali? Não é? Que tipo de linguagem vem ali? Então, esses níveis de linguagem, não é? E os tipos, e os temas e as narrativas que são contadas ali são específicas para certos grupos sociais. Então, essa diferenciação é interessante no tipo de trabalho, porque daí você ensina o seu leitor, inclusive, a se interessar por um universo maior, além das histórias em quadrinhos, que remete, por exemplo, a outros tipos de texto que não estão em quadrinhos. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre um texto que está em quadrinhos, tipo, sei lá, Romeu e Julieta, se a gente pensar em achar um Romeu e Julieta em quadrinhos, Romeu e Julieta no cinema, o Romeu e Julieta escrito por Shakespeare, né? Então, você tem aí uma gradação interessante, retextualizações interessantes e a questão da relação entre imagem e palavra. E desculpa, professor, pode continuar. Com as novas tecnologias, a gente tem uma complexificação maior das histórias em quadrinho. Por exemplo, as charges virtuais são gêneros que têm nascido com o avanço tecnológico e que podem dar alguns elementos que a charge fixa, a charge impressa e também a história em quadrinho não tem, que é a mobilidade e a sonoridade. E isso faz com que o aluno se envolva muito mais com aquela história ali contada na internet. Além de outras possibilidades de desenvolver a capacidade crítica do aluno, porque uma charge e uma charge virtual, de algumas que a gente conhece que estão aí na rede, tem um veio crítico muito forte. E a capacidade interpretativa do aluno é ali exigida. Então, histórias em quadrinhos, professora, e também acrescente as charges virtuais. Agora, Ana tocou num ponto que é a questão da oralidade nesse trabalho. O Sandoval fala isso no seu texto também. Qual é a função da oralidade nesse trabalho com gêneros textuais? É curioso, essa pergunta ela tem um significado enorme, porque é uma demanda sempre dos professores saber como trabalhar a oralidade, né? E o que se tem dito e o que nós temos discutido é que o trabalho com a oralidade, numa proposta centrada no gênero, seria trabalhar com aqueles gêneros orais com os quais o aluno não teria um contato mais direto, um acesso mais simples, se não estivesse na escola. Então, eu dou um exemplo no texto, que é contar piadas, por exemplo. Em determinados contextos socioculturais, a pessoa aprende a contar piada, independentemente da escola, e conta muito bem piada, inclusive se não estiver em sala de aula, conta melhor, né? Porque no espaço da sala de aula é um espaço em que piadas nem sempre é permitido.
Mas só para dizer que até que ponto a prática de contar piada e o gênero piada poderia se integrar numa proposta de trabalho com oralidade. Essa é uma questão que tem que ser discutida, porque o que se discute quanto à questão do ensino de gêneros orais seria o ensino de gêneros orais formais públicos, com aqueles com os quais os alunos não teriam contato se não estivessem na escola, do tipo debate, a exposição oral, que são gêneros de um nível de complexidade que é tal que precisam da intervenção da escola, precisam do trabalho do professor para que eles sejam aprendidos de maneira competente. Por exemplo, a gente não poderia estar falando aqui, né, se não tivesse um treinamento grande. Exatamente. Então a gente tem que ter esse treinamento. É a escola quem propicia esse treinamento para estar aqui falando de uma maneira mais ou menos informal, de uma maneira em que a gente consiga passar as ideias de uma forma que as pessoas entendam fora da universidade, da reflexão acadêmica, etc. etc. Mas também de uma maneira que é adequada para o meio. Então eu não posso chegar aqui e começar a contar piada, ou então fazer um rap, né? Quer dizer, fazer um rap. Eu acho que o problema da oralidade tem a ver com isso, tem a ver com o tipo de reflexão que você faz sobre ela. E que tipo de situações o professor pode promover para articular essa questão, trabalho com gêneros e a oralidade em sala de aula? Os seminários, por exemplo, são... Tem pouca coisa escrita e discutida e debatida sobre o problema do seminário. Tem uma aluna que orientou uma dissertação sobre seminário, que chama Cláudia Goulart, aliás, que está em Uberlândia, é professora da Escola de Aplicação de Uberlândia, e fez uma dissertação de mestrado sobre seminário. E ela fez uma coisa interessante, ela gravou um primeiro momento, seminário dos alunos, né? Simplesmente gravou. Depois, os alunos, em geral, faziam um seminário assim, com o papel assim na cara, o boné aqui, né? Então, imagina, falar para os outros, nem pensar, né? Estava ali cumprindo uma tarefa, como você falou, né? Aí, ela mostra esse vídeo para os alunos. Aí os alunos falam, não, mas a gente não devia falar assim sobre esse assunto, a gente devia falar de outro jeito. E eles mesmos refazem depois esse seminário sobre o mesmo tema para outro interlocutor. Então, eles entenderam muito bem onde eles erraram. Então, uma coisa interessante é essa reflexão. A escola é esse lugar da reflexão, no caso de língua portuguesa, sobre a linguagem. Então, os modos de fazer as coisas, se você para pensar no modo como você faz, é importante sim engajar na atividade, mas se você para pensar no modo como você faz, isso é muito importante, porque é isso que te dá o controle para fazer as coisas em contextos diferentes e falar de forma diferente, contexto diferente, falar como o Antônio Carlos falou, que é o problema da competência comunicativa, que é ampla, né? E, Antônio Carlos, como é que as tecnologias podem ajudar numa questão como essa, né? Pois é, eu digo sempre que tenho a oportunidade de falar para professores, para muitos professores como essa, que os professores não temam as novas tecnologias, porque elas conspiram a favor da aprendizagem e do conhecimento. Então, é preciso que o professor perceba que elas estão à disposição e são instrumentos, ferramentas maravilhosas para a gente incrementar nossas aulas. Não sei se o professor já percebeu o potencial pedagógico do Orkut, por exemplo. Eu tive uma pesquisa realizada lá em Recife, em que a professora percebia que dos seus 35 alunos, 33 tinham Orkut. Então, ela fez o uso dessa ponte, desse interesse que os alunos tinham e, né, desse envolvimento. E fez complementações de aula de literatura no Orkut. E como o Orkut permite diferentes gêneros, lá você tem diferentes gêneros, quando os alunos dialogavam com a professora, utilizava um formato da língua. Quando dialogavam com os demais alunos, com seus colegas, um outro formato da língua. E as aulas foram reforçadas, retomadas no Orkut. Por exemplo, esse é apenas um exemplo. Há outros exemplos de utilização, por exemplo, de um novo gênero digital literário chamado fanfic. Fanfic. Ficção de fãs. Você tem uma obsessão por um determinado personagem, então você reconstrói ou constrói uma história com aquele personagem do seu jeito. E isso é publicado na rede através de sites específicos. Essa é uma possibilidade de desenvolver a criatividade que os alunos e estimular a criatividade que os alunos que estão utilizando a internet também com essas possibilidades.
A gente vai encerrar o programa, mas antes gostaria de ouvir as considerações finais de vocês sobre o que debatemos aqui hoje. Professora Ana. Olha, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, acho que aprendi bastante aqui hoje com os colegas, né? E eu acho que uma coisa que seria interessante dizer é que, volto a tocar nesse assunto, porque eu acho que uma questão importante é o problema dos domínios que a gente ensina, né? O que tipo de domínio que nós estamos nos movimentando. Então, o Orkut é um tipo de domínio para um determinado grupo social, inclusive, né, específico. Em geral, quem está no Orkut é o pessoal de classe média alta, é diferente, né? Então, uma coisa é você pensar para quem que você está fazendo, com que objetivos você está fazendo, né? O teu trabalho. E eu acho que trabalhar com gênero é essa sensibilidade para a diferença. Então, se você tem na sua sala 30 alunos que todos têm uma prática em comum, leve em consideração isso, né? Isso é muito interessante porque os gêneros vão estar imiscuídos ou imbricados nessas práticas sociais. Então, eles estão lá e a gente tem que levar em consideração. Agora, eu também diria uma coisa, é uma negociação, né? Uma negociação porque eu acho que a gente trabalha com o universo deles, mas também trabalha com o nosso universo, né? A gente vai trabalhar sempre assim, a partir de uma negociação entre o universo discursivo e os gêneros todos nos quais os alunos circulam, mas nos que a gente gostaria que eles circulassem também, não só apenas aqueles em que eles circulam e que não é só mantê-los circulando nos mesmos gêneros, mas dar acesso a eles a outros gêneros, outros tipos de prática. Obrigada. Professor Sandoval, suas considerações finais sobre o que falamos e também sobre algo que não tenha sido dito e que seja importante destacar agora nesse finalzinho. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer também a participação e terminar dizendo, chamando a atenção para uma visão um pouco mais otimista da escola do que aquela visão que acha que a escola é o lugar onde se mascara os modos como o sujeito vê a linguagem. A escola é um lugar que corrompe de certo modo o saber. Queria partir para uma outra visão de escola, que é uma visão mais otimista, e deixar como reflexão para nós todos, quer dizer, o que a escola faz quando ela se apropria de determinados gêneros textuais. E eu diria que a escola ela não pode simplesmente repetir as práticas de linguagem que o sujeito efetiva fora dela. A grande contribuição da escola é, de um lado, dar acesso a gêneros textuais com os quais esse sujeito não teria contato se não estivesse na escola, e, no caso daqueles gêneros com os quais esse sujeito já mantém contato, inclusive com gêneros digitais, a função da escola é fundamentalmente fazer com que esses sujeitos reflitam sobre isso. Então, informações a gente adquire nas práticas sociais, modos de dizer também, mas o que a escola marca como diferença, como contribuição, é exatamente a ideia de que ela tem que garantir aos alunos o espaço de reflexão sobre essas práticas. Muito obrigada, professor Sandoval. Professor Antônio Carlos. Pois é, eu, mais uma vez, diria que a escola precisa, os professores, quando a gente fala escola, a gente objetifica a coisa. Eu prefiro falar professores. Os professores comecem a perceber que os seus alunos têm um interesse enorme por diversos gêneros, entre eles os gêneros que circulam na rede. E eles precisam, primeiro, os professores, agora para os professores, precisam desmitificar essa ideia de que não são gêneros, de que são subgêneros ou subtextos, no sentido mais pejorativo do termo. Pelo contrário, são gêneros, porque os gêneros nascem das práticas sociais dos seus sujeitos, seus usuários. Portanto, não temam esses gêneros, utilizem-nos profundamente, porque os alunos estão cada vez mais envolvidos com eles. E aí, diria também para os professores para levarem os seus alunos aos laboratórios, para explorarem o potencial desses novos gêneros, porque certamente a partir dessa porta de entrada o ensino vai se tornar um pouquinho mais dinâmico e mais agradável. Qualquer maior informação você pode ver nesse livro aqui. Eu e o professor Luiz Antônio Marcuski organizamos. Há várias também sugestões de como utilizar os gêneros digitais na escola, e o nosso site, o site do núcleo que nós coordenamos, é o www.fpe.br/net, que é Núcleo de Estudos, Hipertexto e Tecnologias na Educação. Você será sempre bem-vindo.
Obrigada, professor. Bom, a gente encerra o Salto para o Futuro de hoje, o terceiro da série, O Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita. O programa contou com as presenças do Sandoval Gomes Santos, professor da Universidade Federal do Pará, do Antônio Carlos Xavier, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e da Ana Cristina Bentes, professora da Unicamp. Agradecemos a presença dos professores e a todos que participaram, fazendo perguntas ao longo do debate. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre compreensão e produção de textos. Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação.